Torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo dessa segunda-feira. Segunda, meu amigo, que é claro, ficará marcada por Vasco da Gama e Bahia. Já, no Caldeirão de São Januário, Vasco e Bahia se enfrentam pela 31ª rodada de Campeonato Brasileiro. Um jogo decisivo, um jogo muito importante para o Vasco da Gama dentro desse Brasileirão. Se o Cruz Maltino sonha com uma vaga na Libertadores 2025, com toda certeza esse sonho passará por essa partida de hoje contra a equipe do Bahia. E é claro, aqui nesse Fala Gigante, a gente vai falar com vocês tudo sobre o momento atual do Vasco na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, olhando, principalmente a possibilidade de uma classificação para a Libertadores do ano que vem. Vamos falar também sobre como o Vasco vai a campo hoje contra a equipe do Bahia. Novidades, mudanças, ausências, desfalques, tudo isso você verá também aqui agora nesse Fala Gigante. E além dessas, muitas outras informações. Vamos falar até sobre um jogador aí que está brilhando no futebol paraguaio e volta ao Vasco na próxima temporada. Por que não pensar nesse atleta como titular do sistema defensivo do Vasco da Gama? A gente vai comentar sobre isso com vocês. Dito isso, meu amigo, teremos pela frente, volto a repetir, um Fala Gigante agitadíssimo, movimentadíssimo, cheio de novidades e completamente imperdível para você, torcedor vascaíno. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, a gente vem pedir agora a sua inscrição, que é de suma importância para o nosso crescimento. Você aí do outro lado, que está aqui no canal e ainda não é um inscrito, não perca tempo. Venha logo aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é muito importante para o crescimento, de fato, e a divulgação aqui do nosso trabalho. Então, se você está aqui e ainda não é um inscrito, para tudo aí que você está fazendo, vem agora aqui embaixo e já aperta nessa palavrinha inscreva-se. Além disso, é claro, curta o vídeo, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Também comente aqui embaixo a sua expectativa para esse jogo de hoje entre Vasco da Gama e Bahia pela 31ª rodada do Brasileirão. Show de bola, vascaíno. Vambora então, Sem muita enrolação, vamos trocar essa ideia? Vambora falar logo de Vasco? E eu tenho que começar aqui esse Fala Gigante, antes de falar, sobre esse Vasco da Gama e Bahia, eu tenho que falar com vocês sobre o que aconteceu ontem à noite. Por quê? Porque ontem à noite, dia 27 de outubro, tivemos aí uma partida acontecendo às 5h30 da tarde. Um jogo que, entre aspas, não teria nada a ver com a vida do Vasco, mas no final acabou tendo. Um jogo entre Olímpia e Cerro Porteño. Eu soube que esse jogo foi uma partida que acabou tendo muita confusão no Paraguai. E foi uma partida que o Olímpia venceu pelo placar de 3-0. Esse jogo entre Olímpia e Cerro Porteño é um grande clássico, do futebol paraguaio. É um jogo realmente muito importante, olhando em todo o território nacional, em âmbito nacional. E essa partida ela foi marcada por um gol que aconteceu e acabou, é claro, concretizando essa vitória do Olímpia. Que foi o gol, meu amigo, de ninguém mais, ninguém menos do que de Manuel Capasso. Lembra dele? Capasso, zagueiro que pertence ao Vasco da Gama, foi comprado pelo Vasco lá no ano passado por algo em torno de 9 milhões de reais, junto ao clube argentino Atlético Tucumã. Capasso, infelizmente, acabou tendo um erro grave, contra o Flamengo. Um erro que acabou, sem dúvida nenhuma, manchando a passagem dele pelo Cruz Maltino e automaticamente fazendo com que ele não conseguisse ter uma continuidade dentro do nosso Vasco da Gama. O Capasso ele foi emprestado ao Olímpia, teve um início no Olímpia muito ruim, mas ganhou espaço e hoje é titular absoluto do sistema defensivo do clube paraguaio. Nos últimos 5 jogos, inclusive, ele além de ser titular em todas as partidas, ele tem 2 gols marcados. Os números de Capasso são bons também, olhando pelo lado ofensivo, não apenas pelo lado defensivo. O Capasso ao todo, na temporada de 2024 pelo Olímpia, tem 26 jogos, 5 gols e 2 assistências. Manuel Capasso anotando aí mais um gol, no campeonato paraguaio. Inclusive, além do gol, informações que temos
é que, de acordo com informações do Tigo Sports do Paraguai, Manuel Capasso foi considerado um dos melhores, ou o melhor jogador em campo. As aspas utilizadas pelo jornal dizem o seguinte, ó. Dessa vez, na vitória diante do Cerro Porteño, partida na qual o defensor foi considerado o melhor em campo. Capasso agarrou a titularidade nos últimos meses e tem sido um dos destaques do Olímpia. E aí a matéria fecha dizendo assim, ó, o empréstimo do zagueiro ao Decano, como é chamado o Olímpia em território paraguaio, vai até dezembro desse ano, enquanto o vínculo do jogador com o Vasco vai até dezembro de 2025. Fica aí a pergunta para você, torcedor. Com o Vasco cheio de problemas no seu sistema defensivo, você aceitaria ter o Capasso no elenco na próxima temporada? Olha, eu vou ser sincero, eu não sei não, hein? Talvez eu gostaria de ver Manuel Capasso novamente vestindo a camisa do nosso Cruz Maltino, mas eu quero saber de você aí do outro lado. Deixe a sua opinião nos comentários. Manuel Capasso seria um bom reforço para o nosso Cruz Maltino? Coloque aí a sua opinião. E vambora falar de Vasco e Bahia, né? Porque como a gente trouxe na introdução desse vídeo, hoje, às 9 horas da noite, teremos o último jogo dessa 31ª rodada, né, de Brasileirão. Teremos Vasco da Gama e Bahia dentro de campo, né? Um jogo muito importante, olhando para as pretensões do Vasco da Gama com relação tanto à permanência na Série A quanto à Libertadores. Vamos ser muito coerentes. Acho que o principal objetivo do Vasco, desde o momento em que inicia-se o Campeonato Brasileiro, é o quê? É se livrar de um rebaixamento, é confirmar a sua permanência na Série A. A nota de corte é 45. O Vasco ele já tem 40. Ou seja, 5 pontos separam o Vasco da Gama de uma permanência exata na Série A do Brasileirão. Eu venho comentando com vocês, para quem acompanha os meus vídeos sabe muito bem que eu falo isso. O Vasco ele não vai cair. O Vasco, ele, além de enfrentar o Bahia hoje, tendo totais possibilidades de uma vitória, terá outras partidas também razoavelmente tranquilas até o final do Campeonato Brasileiro. O Vasco ainda pega o Atlético Goianiense em casa. O Vasco ainda pega o Cuiabá, já praticamente rebaixado na última rodada do Brasileirão. O Vasco ele ainda enfrenta em casa Atlético Mineiro, Internacional, jogos que são difíceis, mas dá para se conquistar uma vitória. Então o Vasco ele vai conseguir até o final desse Brasileirão, nos próximos 8 jogos que o Vasco ainda terá, conquistar 5 pontinhos. São 5 pontos em 24 em disputa. Dá para conseguir garantir a permanência na elite do futebol brasileiro. Porém, além da permanência, há uma possibilidade, e na minha opinião, é uma possibilidade muito real, do Vasco conseguir essa vaga na Libertadores. E passa muito por esse jogo de hoje. Eu sei que a gente vem comentando até com certa frequência sobre isso, mas como a gente tem um público rotativo, eu vou fazer questão de passar um pouquinho mais rápido por conta de que quem é inscrito já viu várias vezes, mas para esse público rotativo conseguir também observar essa possibilidade. Tá aparecendo aí a vocês a tabela do Brasileirão. O Vasco hoje ele é o 10º colocado com 40. À frente do Vasco temos o Atlético Mineiro com 41, o Cruzeiro com 44 e o Bahia com 47. A gente vai parar aí, porque para mim o campeonato do Vasco ele vai até o Bahia. São Paulo, Inter, Flamengo, Fortaleza, Palmeiras e Botafogo é outro campeonato, não é o Campeonato Vasco. Essas 6 equipes, inclusive para mim, já estão na Libertadores de 2025. E aí vai pintar uma vaguinha pro Vasco, ou pro Bahia, ou pro Cruzeiro, ou pro Atlético se não ganhar nada. Por quê? Teremos aí uma final de Libertadores acontecendo muito provavelmente entre Atlético Mineiro e Botafogo. E teremos a final da Copa do Brasil acontecendo entre Flamengo e Atlético Mineiro. Ou seja, se Botafogo ou Flamengo vencerem uma das finais, vamos dizer que o Botafogo vence uma final, que é a da Libertadores, e o Atlético vence a final da Copa do Brasil. Abrirá G7. Vamos dizer que o Atlético vence a final da Libertadores, o Botafogo perde e o Flamengo ganha a final da Copa do Brasil. Abrirá G7 também. Vamos dizer que o Atlético vence as 2 finais. Abrirá G7. Que o Atlético vai levar uma vaga para a Libertadores do ano que vem, através do título da Libertadores, e salvo engano o Flamengo ele leva também essa vaga direta à Libertadores por ter sido vice da Copa do Brasil. Vamos dizer que o Atlético perde as 2, não abrirá G7 como um G8, porque Flamengo vencerá uma, Botafogo vencerá outra, abrirá o G8. E tem até a possibilidade de um G9, como se o Cruzeiro vencer a Sul-Americana. Então olha que loucura, G7 no mínimo vai abrir, há uma possibilidade de abrir um G8 e há uma possibilidade de abrir um G9. Mas o G7 é o garantido nesse momento. Ou seja, o Campeonato do Vasco
é ali na 7ª colocação, que é onde nesse momento se encontra o próprio Bahia, adversário do Vasco nessa noite de hoje, com 46 pontos. Então se o Vasco ele sonha, ele quer, ele almeja uma Libertadores no ano que vem, a vitória de hoje é essencial. O próprio Verratti, no último Bastidores da Vasco TV, ele diz antes da partida contra o Cuiabá: teremos pela frente 9 grandes finais. E se a gente quer uma pré-Libertadores no ano que vem, passa por esse jogo contra o Cuiabá. O Vasco venceu. E agora terá uma nova final e uma nova finalíssima contra a equipe do Bahia. É um jogo de 6 pontos. É vencer, diminuir uma distância que hoje é de 6 para 3, ou perder e aumentar uma distância que hoje é de 6 para 9. Hoje contra o Bahia é uma decisão. Hoje o Vasco vencendo o Bahia, ele vai a 43. O Vasco ele cola no Bahia, diminui a distância para 3 pontos e cola no Cruzeiro de fato. O Vasco diminui uma distância para o Cruzeiro hoje é de 4 para 1 pontinho apenas. Então, se o Vasco sonha com a Libertadores, passa por essa partida de hoje. O Vasco enfrenta uma equipe boa, o Bahia não é uma equipe boba, muito pelo contrário, é uma equipe muito bem organizada taticamente pelo treinador Rogério Ceni. O Vasco ele consegue essa vitória contra o Cuiabá na última quinta-feira, que automaticamente reanima os ânimos desse elenco que estava muito ruim após a eliminação, né, da Copa do Brasil para a equipe do Atlético Mineiro lá no sábado retrasado. Essa vitória contra o Cuiabá, além de reanimar o grupo, aumenta a expectativa com relação a uma Libertadores. Então, animicamente, o Grupo Cruz Maltino está sim animado para esse jogo de hoje. E o Bahia ele tem essa obrigação de vencer, porque como a gente trouxe, se para o Vasco é uma final olhando para a parte de cima, para o Bahia é uma final também porque sabe que se perder para o Vasco hoje, o Vasco se aproxima e se distancia para o Bahia a possibilidade de uma Libertadores para a próxima temporada. O Paiva ele conta, é claro, com o apoio de São Januário, ingressos completamente esgotados para esse jogo de hoje à noite contra o Bahia no Caldeirão, porém o Paiva terá alguns desfalques. O Paiva não poderá contar nesse jogo de hoje com o Hugo Moura e Verratti. A gente já vai passar aí pela escalação do Vasco da Gama para esse jogo de hoje. O Bahia tem 1 ponto nos últimos 4 jogos como visitante, então o Bahia tem um problema enfrentando adversários longe, né, de Salvador. A última partida do Bahia jogando longe da sua casa foi contra o Cruzeiro, um empate pelo placar de 1-1 em Minas Gerais. Informações é que esse jogo o Bahia acabou conseguindo ter um bom desempenho, mas mesmo assim preocupa essa possibilidade lá no Bahia, né? Lá em Salvador, preocupa essa possibilidade hoje de ver o Vasco encostando na tabela em caso de uma vitória. Com isso, como o Vasco deve ir a campo hoje para enfrentar o Bahia dentro de São Januário. E como está aparecendo aí na imagem a vocês, exatamente esse time é o titular do Vasco da Gama. Pelo menos foi a equipe que entrou em campo contra o Cuiabá nessa última quinta e exatamente também a mesma equipe que enfrentou o Atlético Mineiro no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Vemos um elenco titular sendo formado por Léo Jardim no gol, João Vitor e Léo na zaga, Paulo Henrique na direita, Lucas Piton na esquerda, Matheus Carvalho e Hugo Moura formando a dupla de volante, Felipe Coutinho à frente fazendo todo o meio campo, Puma Rodrigues no corredor pelo lado direito, Emerson Rodrigues no corredor pelo lado esquerdo e nosso grande atacante, artilheiro, camisa 99, Pablo Verratti. Esse é o time titular do Vasco. Entretanto, vemos que exatamente nesse time temos 4 atletas em amarelo. E o que significa isso, Lucas? Teremos 4 saídas nesse time titular do Vasco da Gama e automaticamente teremos também 4 novidades, 4 mudanças no time titular do Vasco com relação à equipe que enfrentou a equipe do Cuiabá, né, nessa última quinta-feira e entrou também no gramado de São Januário pela 19ª rodada de Brasileirão. A primeira mudança é com relação à saída do Léo, então sai o Léo aqui, o Léo vai para o lado e entra no lugar dele o Maicon. Informações que tivemos aí nessa tarde de segunda é que o Léo vem tendo um grande desgaste físico, tá? E por conta desse desgaste físico que foi constatado, Léo será poupado. O Léo não enfrentará a equipe do Cuiabá nessa noite de hoje. O Léo, então, por conta disso, vai ser o desfalque. A gente ainda não tem informações se o Léo estará em São Januário ou nem sequer, né, foi relacionado para a partida. Em breve, o Vasco da Gama divulgará a lista de relacionados e a gente terá uma noção maior com relação a isso. Porém, o certo é, Léo não enfrentará o Cuiabá nessa noite de quinta. O titular da zaga será o Maicon, voltando a formar a dupla de zaga ao lado do João Vitor. Só não sabemos se o Maicon será o titular pelo lado esquerdo ou se o Maicon será titular pelo lado
direito. Fica essa dúvida, o certo é, a dupla será essa. Outra saída, Hugo Moura. Hugo Moura, assim como o Pablo Verratti, ambos estão suspensos. E agora o terceiro cartão amarelo no jogo dessa última quinta contra a equipe do Cuiabá. Então, sai o Hugo Moura. E havia uma expectativa que o Juan Esforça ganhasse essa vaga, né? Ao lado do Matheus Carvalho, ao lado do Cocão, formando essa dupla de volante, como o Paiva normalmente faz. Normalmente o Paiva ele utiliza o Matheus Carvalho ao lado do Esforça ali, nesse setor de meio campo. Porém, o Esforça não será o titular hoje na vaga do Hugo Moura. Quem deverá ganhar a posição, e olha, aguenta aí o seu coração, tá? Tá com aquele remedinho de pressão do seu lado agora? Não, então, antes de eu falar o seguinte, vá no teu armário, já pega o seu remedinho de pressão, já coloca ao seu lado com um copo d'água para as 9 horas da noite você tomar. Toma um Sintocalme, tome um calmante, porque o titular do meio-campo Cruz Maltino hoje ao lado de Matheus Carvalho será esse rapaz aí, ó, que apareceu na tela a vocês. O volante chileno Pablo Galdamés voltará à equipe titular nesse jogo de hoje contra a equipe do Bahia. Então veremos Pablo Galdamés em campo. O torcedor vascaíno vai ter que hoje em São Januário ver Galdamés em campo. Chileno que, sinceramente, tá? Ninguém aguentava mais. Esse chileno que o Vasco quis rescindir o seu contrato no meio da janela e não conseguiu, voltará aos gramados hoje. A última vez que o Pablo Galdamés entrou em campo no elenco Cruz Maltino como titular foi no jogo contra a equipe do Cruzeiro, ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no dia 16 de junho. Ou seja, temos 4 meses do último jogo de Pablo Galdamés como titular do Vasco da Gama, e hoje ele volta à equipe titular. Assim que o Paiva ele entra no comando técnico do Vasco, uma das primeiras coisas que o Paiva faz é tirar o Pablo Galdamés até mesmo da lista de relacionados. Galdamés simplesmente some do mapa quando o Paiva entra, no comando técnico da equipe. E eu gostaria muito de entender o porquê agora o Paiva ele cismou novamente com o Galdamés. Porque o Galdamés entra naquele jogo contra o São Paulo em São Paulo, e aí agora ele vira o titular da equipe. Eu, Lucas, o que gostaria de ver? Maxime Domingues, mas esse é um assunto para já já. Vamos seguir, o certo é Pablo Galdamés. Meu Deus do céu, Pablo Galdamés titular do Vasco hoje contra o Bahia. Olha que é um jogo que a gente precisa ganhar, hein? Imagina se não precisasse. Na vaga do Coutinho, também a mesma coisa do Léo, tá? Desgaste físico, será poupado, não está nem na lista de relacionados. Teremos o nosso camisa 10 francês Dimitri Payet. E na vaga do Verratti entrará o Ryan. Então esse deve ser o time titular para o Vasco. Exatamente esse que aparece aí na imagem a vocês. Léo Jardim no gol, Maicon e João Vitor na zaga, PH na direita, Piton na esquerda, Galdamés e Matheus Carvalho na dupla de volante, nosso francês Dimitri Payet no ataque, Puma Rodrigues, Emerson Rodrigues e o garoto Ryan. Qual mudança eu faria aqui? Galdamés, tchau, adeus para você. E entra Maxime Domingues. Essa era a mudança que eu faria. E acho que é a melhor mudança a ser feita. Maxime Domingues é titular com folga nessa posição de volante do Vasco. Ainda mais com relação ao Galdamés. Com relação ao Hugo Moura é volante titular. Agora com relação a Galdamés, a Esforço, a qualquer outro jogador, Maxime Domingues ele está muito à frente. Mas muito à frente. Ter esse rapaz aqui de volta ao meio-campo do Vasco da Gama, me desculpe, a forma que a gente tem que utilizar chega a ser um deboche com a cara do torcedor vascaíno. Isso mostra mais do que nunca como a diretoria do Vasco está perdida. Como a comissão técnica do Vasco está perdida. Que a gente está falando de um Galdamés que no meio do ano o Vasco tenta liberá-lo de todas as formas possíveis na janela. E a gente está falando de um Rossi que, assim como o Galdamés, o Vasco também tenta liberar de todas as maneiras possíveis na janela. Ambos o Vasco não liberou por não ter conseguido achar clubes que o queriam. E aí o Rossi me entra na semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético no segundo tempo, depois de ficar meses sem ser nem relacionado para os jogos, e o Galdamés hoje é titular. Então assim, o Paiva que tinha um trabalho consistente, o Paiva que tinha um trabalho que o torcedor vascaíno olhava e se agradava, o Paiva, ele a cada dia que passa, ele começa a se enrolar nas suas próprias incoerências. Hoje, a entrada do Galdamés no time mostra que o Paiva está sendo incoerente nas suas ideias. Não tem sentido algum esse rapaz estar no time titular do Vasco da Gama. Mas é assim, é desse jeito que o Vasco da Gama enfrenta a equipe do Bahia nessa noite de hoje no Caldeirão de São Januário. Aí cabe a mim perguntar e cabe a você responder, eu já imagino a sua resposta. Se você gostou do time que vai a campo
enfrentar o Bahia nessa noite de segunda no Caldeirão? Deixa aí nos comentários. Pelo menos teremos esse rapaz aqui, ó. Porque, sinceramente, esse outro que vai pintar aí na imagem não estava agradando, não. Coutinho fica de fora por conta de um desgaste físico, mas o Payet, no jogo contra o Cuiabá nessa última quinta-feira, nos poucos minutos que teve dentro de campo, mostrou que é craque. Mostrou o que é ser um bom jogador de futebol. E hoje, mesmo com o Coutinho, se tivesse presente na lista de relacionados, o meu titular seria esse camisa 10 francês. Coutinho de fora, Payet como titular. E o Paiva, inclusive, depois da bela atuação do Payet contra o Cuiabá, ele falou um pouquinho sobre esse nosso camisa 10 e até também disse um pouquinho sobre o Coutinho. Então, para fechar esse Fala Gigante, a gente traz aí as aspas do Paiva, vocês, sobre a questão do Coutinho e a questão de Dimitri Payet. Payet é um jogador extremamente profissional, né? Ele tem respeitado muito tudo que a gente tem colocado, né? A gente tentou buscar o jogo ali do Payet com o Coutinho junto, a gente viu, a gente já sabia que a gente ia sofrer, né, no jogo contra o São Paulo, de colocar os dois juntos, e a gente gostaria de tentar ter um controle maior do jogo, não funcionou. E o Coutinho, o jogo contra o Atlético, era muito importante o Coutinho em campo e a gente acabou colocando o Payet menos tempo que a gente gostaria. E hoje o jogo estava muito difícil, né? A gente até tentou colocar o Maxi e o Menezes para ter um pouquinho mais o controle da bola, né? Dois jogadores pé contrário para vir para dentro. A gente não conseguiu. O Payet entrou muito bem. Hoje entrou muito bem. Demonstra o quanto ele é profissional, o quanto ele está motivado. Nas conversas em treino, ele puxa o grupo para cima. Ele sabe que ele tem um peso muito grande e a gente fica muito feliz que, mesmo em pouco tempo, o Payet está contribuindo muito, né? Mas é um jogador que está treinando em alto nível. De novo, a gente sabe da parte que ele está desenvolvendo mais fisicamente, mas temos clareza que a hora que o Payet entrar mais tempo, ele vai contribuir mais ainda. Em relação ao PH, ele está com uma tosse ali, sintomas de gripe, né, que tem atrapalhado. Ele tem tossido muito quando ele sprinta, né? E ele é um jogador muito rápido, sprinta demais. E ele já está incomodando. Desde o jogo de São Paulo ele já estava assim, tanto que a gente tirou ele no intervalo do jogo. O jogo contra o Atlético a gente estava muito receoso que ele sofresse, ele conseguiu sustentar bem, foi o melhor jogo. Tá tomando antibiótico aí para ver se melhora. E hoje a gente sabia que ele ia sofrer, mas a gente esperava pelo menos um tempo, né? Mas aí deu uma crise ali que ele não conseguiu. Mas eu acho que, tomando os remédios que ele está ali, acho que em 1-2 dias ele já está melhor. A gente acredita contra o Bahia, ele está muito próximo de 100%, né? Em relação ao Coutinho, ele sabe que ele carrega uma pressão muito grande, né? Para o seu jogador, do tamanho que ele é, do peso que ele tem, para o Vasco, para o futebol brasileiro. E ele se cobra muito, é um jogador que busca muito, tá tentando evoluir a cada jogo, tecnicamente, fisicamente. E essa vitória é muito importante, né? Para tirar um pouquinho esse peso. Mas é um jogador fantástico, é muito acima da média. E o gol aqui também, ele quer fazer o gol, que já fez 2 gols, mas não foi em São Januário. Então o gol, a hora que ele fizer, também vai tirar essa carga. Mas é um jogador que tem agregado muito para nós em todos os sentidos. E tenho certeza que ele está cada dia mais adaptado aí ao Vasco, ao futebol brasileiro novamente. E vai nos ajudar muito nesses 8 jogos aí. Meu amigo torcedor vascaíno, é assim, né? É desse jeito, é dessa forma. Gostou da escalação? Tá pelo menos feliz com a presença do Payet no time titular nessa noite de hoje? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E a gente vai ficando por aqui. Fechamos, né? Esse Fala Gigante agitado, movimentado, de muitas novidades, muitas mudanças aí na equipe do Rafael Paiva. Vamos que vamos, vascaíno. Se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. E é claro, como sempre falamos nos nossos vídeos, saudações vascaínas.